Com a paz do Senhor. Amém. Tá bom, tem um tempo, né? Olha, a irmã tá dizendo aqui que a gente não precisa ir pra casa hoje não. Meus irmãos, para mim é um motivo de grande alegria estar aqui com vocês. Eu estava inclusive comentando com a irmã quando eu dei uma saidinha aqui. Como é bom ver a alegria dos irmãos em servir ao Senhor. Eu entrei aqui e fui contagiada com esta alegria. Eu só fazia sorrir, porque tudo estava lindo, maravilhoso mesmo. E eu vejo que é genuíno de entregar o seu melhor a Deus. E eu, na minha caminhada com Cristo, que ainda é pouca, né? Deus vai me sustentar até o fim. Eu tenho um prazer em servir a Deus. Eu me sinto inconformada, eu me sinto incomodada quando alguém me solicita algo, quando a igreja precisa de mim, quando algum irmão precisa de mim e eu não posso servir. É algo que eu fico triste, né? Mas a gente sabe que em alguns momentos a gente realmente não vai dar conta. Mas todas as vezes que eu tenho uma oportunidade eu faço com alegria. E quando eu entrei aqui, eu falei, meu Deus, aqui tá todo mundo alegre como eu para poder vir servir a Ti. Fico muito feliz, inclusive, de estar vindo aqui para falar sobre um tema tão interessante, que é sobre mãe, né? Eu tô com minha mãe aqui hoje. É a primeira vez que tá vindo a um culto comigo, né? Depois de que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então tá tendo a oportunidade de vir à igreja comigo pela primeira vez. E pela primeira vez também eu irei pregar. Então estejam comigo, viu? Vão orando comigo aí enquanto eu vou pregando. Pra ficar em pé pra todo mundo saber quem é sua mãe. Fica em pé minha mãe aqui, Selenita, pra todo mundo saber quem é minha mãe. Muito bem. Essa congregação é uma congregação tão alegre que tudo gosta de palmas. Muito bem, tá tudo certo, tá tudo certo. Bom, meus irmãos, e quando eu estava refletindo sobre que mensagem, né, o Senhor gostaria que eu falasse aqui, vocês já escutaram que aquilo que te cura é o que vai curar os outros? Aquilo que te confronta é o que vai servir de testemunho para que as pessoas vejam a transformação de Cristo na sua vida? Então, quando eu estava estudando sobre o que falar, né? Dia das Mães, eu fui convidada para estar aqui na congregação, no momento de culto a Deus, em que nós agradecemos pelas mães. O que falar, né? Senhor, o que o Senhor quer que eu fale nesse dia? E não tem como a gente falar de mãe sem falar do posicionamento da mulher. Porque, na verdade, mãe é só uma das nossas atribuições, é ser mãe. É uma das nossas obrigações aqui na terra. Deus constituiu a mulher para ser mãe, para povoar, né? Então, mãe é um papel da mulher aqui. Então eu não teria como vir falar do papel da mãe sem falar do posicionamento da mulher. Então é sobre isso que eu vou trazer e no final a gente vai falar um pouquinho sobre mãe. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 Timóteo 2 e nós vamos fazer a leitura do 9 ao 15, do versículo 9 ao 15. 1 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler do versículo 9 ao 15. Não, para mim tá tudo ótimo. Os irmãos já encontraram? Amém? Amém? Como é que eu se encontrou, diga amém. Se não encontrou, aleluia. Misericórdia. Se não encontrou, misericórdia. 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 9 ao 15. Meus irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, eu li e falei, Senhor, até eu estou com dificuldade de traduzir o que está escrito aqui. Porque o nosso ser carnal, né? Como a gente enxerga o mundo, como a gente vive neste mundo. Como as experiências que nós temos aqui neste mundo fazem a gente não entender bem o que diz a palavra do Senhor. Mas no mesmo momento em que eu estava lendo, nós já vamos fazer a leitura. No mesmo momento em que eu estava lendo, Deus falou ao meu coração. Por que a gente passa por tantos desafios? Porque a gente não obedece. Porque se a gente seguisse tudo que está na Bíblia à risca,
a gente viveria uma vida só de paz, porque o amor de Deus está bem aqui. O direcionamento do Senhor está bem aqui. E por que a gente vive os desafios? Porque a gente não obedece. Porque a gente não quer entender. Porque a gente quer seguir o nosso próprio modo. Porque a gente quer olhar o amigo fazendo e acha que aquele é que é o jeito de fazer. E a gente não segue o que está na palavra de Deus. E por isso que eu fui confrontada quando eu li esse trecho. Porque eu falei, como é que eu vou explicar isso nos dias de hoje? Onde o mundo tenta deturpar o que está no ensinamento da Bíblia. Onde a gente vê a todo momento a sociedade colocando a mulher no lugar que não é para ela estar. Né? Então, quando eu li, o meu olhar carnal, a minha experiência de vida, então eu tenho 38 anos, mas servindo ao Senhor, eu só tenho um. Então, imagina, são 37 anos vivendo o conceito do mundo. Então, é como se fosse mais do mundo do que servindo ao Senhor. Então, inicialmente, a primeira coisa me veio foi o confronto. Como assim, Senhor? Eu vou ler esse trecho lá. Mas depois a gente vai estudar e o Senhor vai dando discernimento. E eu posso dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, se nós tivéssemos seguido isso aqui desde o início, eu digo mulheres, né? Tivéssemos pegado essa palavra ali desde o início da nossa vida, nós teríamos uma vida cheia de paz. Nós teríamos uma vida diferente e nós teríamos uma sociedade diferente. Porque o papel da mulher e da mãe é ensinar. Então, se a gente estivesse vivendo pela palavra de Deus desde o início, como é que seriam os nossos filhos? Como é que seria a sociedade, já que nós, como mulheres, é que temos o papel de edificar e de ensinar, né? Então, o mundo está como está. Por quê? Porque nem todo mundo conhece a palavra de Deus. Ou aquele que conhece ainda não segue a palavra de Deus. Então, por isso que o mundo está como está. Porque estamos todos, né? Quem ainda não conhece a palavra, vivendo pelos nossos próprios conceitos. Vivendo pelas nossas próprias ideias. E aí, a gente encontra a sociedade como ela está. Mas vamos ler a palavra, porque ainda tenho mais para falar. Então, lá em 1 Timóteo, 2º capítulo, a partir do versículo 9, aqui na minha Bíblia tem assim o título: Recomendações às mulheres. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. A mulher deve aprender em silêncio com toda a reverência. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filhos, desde que permaneçam na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Vocês conseguem imaginar o que eu senti quando eu li isso daqui? Quando você vê lá na Bíblia, eu não sou conhecedora de vários versículos da Bíblia, então os irmãos que estão acostumados, né, aos pregadores falam um versículo, aí vai lá e vai cá, não vou conseguir fazer isso hoje, viu? Vamos ficar só no 2 Timóteo mesmo, no 1 Timóteo mesmo aqui. Imagina, se a gente olhar a sociedade de hoje, imagina você ouvir aqui, ler aqui que a mulher não pode usar adornos, não pode se vestir, né? O que o feminismo faz? A mulher se veste como quiser, aí você vê um monte de mulher pelada na rua, não é isso? Por quê? Transgressão. Não quer dizer nada a não ser dizer eu me visto como eu quero, mas é porque não entende o que quer dizer, né? E aí diz assim: eu não permito que a mulher nem ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Como assim a mulher não pode ensinar? Como assim a mulher não pode fazer isso ou aquilo com o homem? Meus irmãos, eu vou até usar a frase que meu sogro falou no dia que ele pregou. O Senhor criou todas as coisas com as suas particularidades. E aí ele falou a respeito do mar, né, das coisas inanimadas, digamos assim, que não tem vida nem discernimento como nós.
criou todas as coisas, cada um com um propósito. Da mesma forma foi o homem e a mulher. O homem tem o seu papel e a mulher tem o dela. Quando diz aqui para a mulher não ensinar e nem exercer autoridade sobre o homem, é porque o homem é o cabeça. O homem é o sacerdote. A mulher é a sabedoria. A mulher precisa estar submissa à direção do marido. Não é submissa ao ódio, não é submissa à ira, não é submissa à falta de amor, não. É submissa à direção do homem, o posicionamento do homem. É isso que quer dizer. E aí o que o mundo faz com a nossa mente? Não, é aí que eu quis falar da vestimenta. Aí hoje em dia você não encontra mais mulheres bem vestidas. Por quê? Eu me visto como eu quero. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí você vê mulheres que são mais homens do que o próprio homem dentro de casa. Por quê? Porque o homem não manda em mim, não entende que cada um tem o seu papel. E aí deixa de fazer o seu próprio papel, por isso que vive uma vida disfuncional. Inclusive, apesar de eu estar falando para mulheres, nós temos homens aqui. E que se o que eu trouxer aqui fizer sentido para você, e você entender que de repente na sua casa a sua mulher não está bem posicionada, ajude-a. Ajude-a a encontrar o caminho e você com certeza vai conseguir restaurar a sua casa. Pode ter certeza. Porque a palavra de Deus não falha. Então, trazendo aqui a leitura, eu escrevi algumas coisas para eu não me perder e principalmente para a gente não sair daqui meia-noite, né? Então, senão eu vou falando. Então, o objetivo, né? Então, trazendo um pouquinho aqui do objetivo das cartas de Paulo, essa era uma das cartas de Paulo que foi enviada através de Timóteo, era para organizar a igreja. Então, vinha o direcionamento para as igrejas daquelas regiões, né? Várias regiões receberam as cartas de Paulo. E o objetivo era organizar a igreja em torno das verdades do Evangelho. Então, esse era o objetivo. Então, você vai ver, por exemplo, que tem algumas cartas que não falam isso. Por quê? Porque não é a realidade daquelas igrejas para que estavam sendo direcionadas aquelas cartas. As cartas de Paulo, elas eram direcionadas, personalizadas para a realidade de cada um daqueles que recebiam. Então aqui em Timóteo era importante, era necessário que fosse esse direcionamento, por conta de como viviam as pessoas naquela região, certo? Então as cartas eram enviadas para a casa de Deus. E agora eu vou falar um pouquinho. Então a gente falou lá no versículo 9, né, e 10, ele fala a respeito de como as mulheres devem se vestir, né? E as mulheres que servem ao Senhor, elas devem se comportar. E quando a gente fala de traje, meus irmãos, a gente não está falando de roupa. Quando fala do ouro, não está falando do brinco, não está falando do colar, não está falando de como você se arruma. Inclusive as mulheres aqui estão todas lindas, permaneçam, que não é isso que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que é para você ser bela mesmo, como você nasceu para ser. Mas quando fala de traje, fala do comportamento. Quando fala de traje, fala como é que você quer ser percebida, como você quer ser vista, como você quer ser tratada, e como você se veste, como você se adorna, como você se posiciona, reflete como as pessoas veem, reflete como você é tratada. Então, se você não cuida do seu corpo, se você não se veste bem, com decência, para mostrar a mulher virtuosa que você é, como é que você vai ser tratada como uma mulher virtuosa? Então, quando fala de traje, fala de comportamento. A sua roupa, o seu adorno, aquilo que você fala, como você convive em sociedade, fala como você enxerga a si mesmo. Então, é um direcionamento. Para quê? Para que a gente não queira só mostrar a beleza externa, mas que aquela beleza externa represente aquilo que você é por dentro. Os comportamentos que você tem. Então não tem a ver com matéria. Não tem a ver com a matéria. Não tem a ver com esse sharp ou essa saia que eu estou usando. Tem a ver com o que ela representa quando eu coloco. Amém. Será que quando eu estou vestida com essa roupa, as pessoas me veem na rua e veem algo ruim? Acha algum tipo de depravação? Me compara a mulheres que de repente ainda estão vivendo de forma leviana? Com certeza não.
Então, quando fala de traje, fala de comportamento. Que isso o mundo distorce. Quando fala de traje, acha que a mulher tem que andar entertelada até aqui. Não é isso, não. A mulher, ela tem que representar aquilo que Deus fez para ela. A mulher, ela precisa, né, a essência feminina, até anotei aqui, que a gente precisa ter bom senso para quê? Para que a nossa essência feminina, que é o bom gosto, que é a sensibilidade, que é a simplicidade, transpareça nas nossas vestes, nos nossos comportamentos, em como a gente convive com as pessoas, com o que a gente fala, né? Como a gente trata um ao outro. Então, quando fala de traje, fala disso. Não fala da matéria, mas fala do comportamento da mulher, né? E simplicidade, também, eu quis escrever aqui e registrar, que não tem a ver com o dinheiro ou material. A simplicidade não é dizer, então eu não posso mais usar sapato, eu tenho que andar descalça. Então eu tenho que usar roupa velha, não posso usar roupa nova, porque eu tenho que ser simples. Não tem a ver com isso. A simplicidade tem com o objetivo de trazer o quê? Pra gente repudiar o exibicionismo. A simplicidade é eu me visto para me mostrar aquilo que sou por dentro. Não é para nos exibir, não é para nos exaltarmos com aquilo que nós vestimos. Então, quando traz a simplicidade é isso. É que você pode usar a moda, né? Mas você não pode ser inundado pela moda, como se o mostrar, o se exibir, a sensualidade excessiva fosse maior do que aquilo que realmente você quer representar e como você quer ser vista, né? Então, isso é um posicionamento da mulher. Esse é um dos direcionamentos do Senhor para o nosso posicionamento enquanto mulher, né? Então, se nós queremos que as pessoas vejam o Senhor em nós, a gente precisa agir como o Senhor diz que é para a gente agir, né? E aqui eu anotei, contar sobre minha vida, que é para não esquecer de dar um testemunho sobre isso. Porque eu já tive várias fases, meus irmãos, várias fases. E talvez os irmãos não saibam, mas eu sou administradora e eu trabalho com gestão de negócios, trabalho com empresas. Então eu lido com empresários, eu lido com pessoas, com colaboradores, eu lido com gente de vários níveis, né? E por que eu quero contar sobre a minha vida? Porque as melhores coisas, e aí eu digo daquilo que se materializa aqui na Terra, os melhores negócios que eu fechei, os melhores clientes que eu conquistei, os melhores amigos, aquelas pessoas que edificaram a minha casa, tudo isso eu conquistei depois que eu comecei a me posicionar como mulher. Como profissional, quando eu comecei a me vestir como profissional. Quando eu comecei a me comportar como profissional. Foi quando eu tive a melhor ascensão na minha vida. Por quê? Porque a gente se veste, a gente se mostra como a gente quer ser percebida, como a gente quer ser valorizada. Então, às vezes, você está passando por algum desafio, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, né? Ou amigos. Como que você está se posicionando? Será que está no outro? Será que está no ambiente? Ou será que está em como você mesmo se enxerga? Em como você mesmo se veste e se apresenta, né? Que é isso, eu se vestir e se apresentar. Então, o que o Senhor está falando aqui se materializa mesmo no dia a dia. Por isso que eu estou dizendo que a gente vive desafio porque não segue o que Deus está pedindo para fazer. Porque se seguisse, não estava vivendo desafio, só estava realmente vivendo a glória do Senhor. E olha que a gente passa por desafio dando glória a Deus, porque Ele continua cuidando de nós a todo momento. E Ele permite que a gente passe pelos desafios, que é para a gente chegar aqui e falar: eita, eu entendi. Eu estava indo errado, Senhor, mas agora eu vou consertar, né? Então, quando eu li aqui, muitas coisas vieram sobre a minha própria vida. E aí, caminhando, né? Lá nos versículos do 11 ao 14, que vai falar, né? Justamente a mulher deve aprender em silêncio com toda reverência. Eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, né? Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E aqui, essa parte me chamou mais atenção. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão.
Fala a verdade, minhas irmãs. Quando vocês ouvem isso aqui, vocês falam, como assim? Quer dizer, então, que Adão não ia pecar se o inimigo falasse com ele? Só a gente que pecou. Talvez ele não pecasse realmente. Sabe por quê? Porque, como eu disse, o Senhor dá o discernimento do homem e dá o discernimento da mulher. O sacerdócio é do homem. Por que o inimigo foi para a mulher? Porque a mulher é mais sensível às conversas. A mulher, ela se preocupa mais, ela não tem um olhar tão objetivo quanto o homem. Ela quer ali abraçar, acolher, faz parte do nosso íntimo. Faz parte de como Deus nos criou. É por isso que ele diz aqui, ele não está dizendo que Adão é santo e a mulher não é isso não. Mas ele está dizendo o quê? O inimigo não iria tentar Adão. Porque para o que o homem foi criado, se ele fosse com aquela conversinha mole para Adão, Adão não ia cair. Mas ele foi para a mulher. Porque a mulher, ela tem essa sensibilidade mais aflorada. Ela quer realmente acertar todas as coisas, ela quer tentar resolver. Mas é por isso que ela precisa de um sacerdócio. É por isso que ela precisa de um posicionamento masculino. E eu até anotei aqui, meus irmãos, que talvez alguém me pergunte, ou se pergunte, mas eu não tenho marido, mas eu tô solteira, eu nem moro mais com o pai, como é que eu vou ter esse direcionamento masculino? Eu vou falar daqui a pouco. Mas aí, trazendo aqui para esses versículos que eu trouxe, é que Deus é o centro. A vontade ideal do Senhor é que Ele seja o centro da nossa vida. Não é nem o homem e nem a mulher. É Deus. Deus é o centro da nossa vida. Na sequência vem o homem. É o homem quem se posiciona. O homem é o sacerdote. O homem quem direciona. E a mulher, ela foi criada para ser a melhor amiga do homem. Ela foi criada para ser companheira deste homem, né? Foi criada para respeitar, ajudar e cooperar os seus maridos. Para isso que a mulher foi criada. E aí eu vou chegar lá na parte da mãe, viu? Vocês vão entender o posicionamento da mulher e a gente vai chegar na parte da mãe. Né? E nós somos pressionados pelo mundo para se posicionar como o mundo enxerga. O posicionamento da mulher e do homem, a relação de mulher e homem, né? O casal. E eu posso dizer o seguinte para vocês. Até contei aqui, contar sobre minha vida. Gente, eu tenho um testemunho disso aqui, bastante, viu? Quando a irmã falou pra mim que eu ia falar sobre isso, eu falei, meu Deus, eu acho que ela sabia da minha vida e eu não tô sabendo. Então, o posicionamento da mulher, como reconhecer o homem como sacerdote da casa, faz toda a diferença. Meus irmãos, eu até coloquei aqui, ó, devemos, como mulheres, repudiar autoritarismo e a tirania. Eu digo que eu fui, porque tem um ano que Deus está me tratando. Eu fui uma mulher completamente autoritária. Com um marido em casa e uma mulher completamente autoritária. E eu digo para vocês, eu e meu marido, nós vivemos fases maravilhosas na nossa vida. Mas como família, foi a fase mais disfuncional. Porque nós recebemos a graça do Senhor, né, somos 2 administradores, somos 2 gestores. Então você imagina, 2 gestores, 2 autoridades em suas posições profissionais, né? E aí o que acontece? Aí a mulher top, se acha lá e acha que aquela mesma posição que ela tem lá no trabalho, ela tem em casa, e lá em casa ela é maior que o marido também. Eu fui isso aí. Então eu queria mandar na minha casa, eu queria mandar mais que meu marido. Eu que decidia. Quando eu pedia uma coisa ao meu marido falava, não, oxi, eu mesmo trabalho, eu mesmo faço então. Eu mesmo resolvo. E aí, às vezes, você tá em casa e você fica ali, poxa, meu marido não faz isso. Eu que tenho que resolver. Aí você vai e resolve. Seu marido vai fazer quando? Nunca. Porque você não dá a oportunidade de seu marido ter a posição que ele tem que ter. Você não dá. E aí você vai e reclama do marido. O marido é assim, o marido é assado, o marido é de não sei de que jeito. E você é como? Então eu vivi uma boa parte da minha vida em que eu mesmo queria quem manda na minha vida sou eu. Imagine, casada com filho, e quem manda na minha vida sou eu.
Nós vivemos uma carreira profissional assim meteórica. Muito sucesso, posso dizer para vocês. Mas a minha família estava acabada. Estava acabada. E o Senhor sabe para o que Ele criou uma mulher. Ele sabe para o que Ele constituiu família. Ele sabe qual é o posicionamento de cada um. E Ele sabe que quando eu e meu marido nos casamos, a gente ia viver pro resto da vida juntos. E se alguma coisa estava dando errado, Ele ia dar um jeito de consertar. Porque como Ele sabe o íntimo do nosso coração, não importa o que a gente peça ao Senhor, Ele sabe o que você está pedindo. Se é de verdade ou se não é. Você pode chegar lá, escrever, ler. Ele sabe o que exatamente o seu coração está pedindo. E quando eu me casei, eu sabia que eu ia casar para viver o resto da vida. Se eu ia casar para viver o resto da vida e eu estava vivendo aquela vida, alguma coisa estava errada. Em algum momento, eu não ia viver com meu marido para o resto da vida, porque eu estava indo o caminho errado. E aí, quando a gente não aprende no amor, né? A gente não vem pro amor de Deus. Aí Deus fala: minha filha, você não quer esse casamento, você não quis casar, você não quis ter filho, você não quis constituir família. Que vida é essa, mulher? Você não tá vendo que você tá errada, mas eu não entendi isso. Eu tô falando porque lendo eu falei: ô Senhor, eu tava toda errada. Eu tava toda errada e o Senhor clareou a minha mente, mais ainda, né? E aí, o Senhor sabia o desejo do nosso coração. Eu e meu esposo, quando nos casamos, meus pais não são casados, né? Hoje, meus pais são divorciados. E os meus sogros também tiveram ali um momento em que o Senhor permitiu também que eles se afastassem, né? Glória a Deus, estão juntos novamente. Então, nós viemos de famílias de pais separados. Nós iríamos casar, nós acreditávamos no casamento. Então, qual era a nossa vida? Lutar contra aquele resultado. Lutar contra aquele fim. A gente não queria aquilo pra gente. Não importa como os nossos pais viveram. Não tem a ver com como os nossos pais viveram. Tem a ver com como nós queremos construir a nossa própria vida. E aí, as próprias experiências traz pra gente. Você vai estudar como eu estudei. Sou formada, graduada. Fiz pós-graduação. Continuo estudando. E eu ouvia muitas coisas, como ouvir: você vai estudar para ficar dentro de casa? Gente, a mulher que casa, ela cuida do lar dela. Como assim ficar dentro de casa? Como se isso fosse uma coisa ruim. Como se isso fosse errado para uma mulher. Mas eu ouvi isso. Você vai estudar para ficar dentro de casa? Para casar e ficar dentro de casa? E aí o que eu fiz? Não, vou ficar dentro de casa não, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar para ter a minha própria vida. E fui ter a minha própria vida. Mas não dá. Não é que a mulher não pode trabalhar não, porque eu continuo trabalhando. Mas são com as motivações erradas. Não é que eu não poderia trabalhar. A minha principal função, a partir do momento que eu me casei, era cuidar do meu lar. E tendo a oportunidade, trabalhar também, como eu trabalho. Como eu ouvi também, no momento em que eu decidi tomar conta da minha casa, vocês vão saber como foi que isso aconteceu. Você guardou seu diploma na gaveta. Como se a decisão de tomar conta da minha família fosse errada. É como as experiências do mundo trazem a visão pra gente. E que se a gente não tiver o discernimento, a gente vai fundo. E eu fui fundo. Eu fui fundo. E eu vi a minha família ficar... A minha família tinha tudo. Minha família tinha tudo. Eu tinha acessos. Eu convivia só com gente da alta sociedade, gente. Meu posicionamento profissional era incrível. O do meu marido também. Do meu marido também. Os meus filhos viveram assim fases maravilhosas na vida deles. Mas eu não estava indo para o caminho certo. Porque eu estava trocando a minha família, o posicionamento de família, de mulher, para todas essas coisas do mundo. E aí Deus fez um mover. Deus fez um mover e transferiu meu marido para uma cidade que não tinha nem banco. Quem dirá acesso. E eu saí do meu trabalho. Por quê? Porque quando meu marido foi transferido, lembra do desejo do coração, o desejo íntimo? Então eu estava lá, muito bem posicionada e tal. Mas quando meu marido foi transferido, eu falei: meu filho, eu não casei pra morar fora, longe do meu marido não. Pra onde você for, eu vou.
Porque o desejo íntimo ainda era aquele de viver em família. Mas eu não sabia como, eu sabia que eu tinha que ir. E aí Deus me tirou daquele lugar. Deus me tirou daquela posição. Eu confesso para vocês que eu passei 2 anos para me encontrar. Porque eu achava que eu não servia mais para nada. Quando eu fui para dentro de casa. Agora imagine uma mulher que volta para dentro da sua casa, que tem marido, que tem filhos, e que acha que não presta para nada, é porque não entendeu o seu papel. Eu não tinha entendido o meu papel. Eu não tinha entendido o que o Senhor queria para mim. O que o Senhor quer para as mulheres, para as mães. Então eu me senti perdida. Eu não sirvo mais para nada, eu estou me sentindo uma inútil aqui dentro dessa casa. Era assim que eu me sentia. Só que aí, no dia a dia, eu fui vendo que faltava o quê? Eu dentro da minha casa. E aí eu comecei a cuidar da minha casa, comecei a cuidar dos meus filhos, comecei a cuidar do meu marido. E olha o que aconteceu. Quando eu pensei que eu já estava pronta para trabalhar, eu falei, mas agora eu não quero trabalhar em qualquer lugar, porque se eu for trabalhar em qualquer lugar que vai me tirar de dentro da minha casa, eu não quero. A prioridade começou a se tornar a família. Só que a gente não se cura assim da noite pro dia não, viu, meus irmãos? A gente se cura da noite pro dia não. Quando a gente se mudou para essa cidade, né? Meu marido foi transferido para uma cidade bem pequena chamada Ibirapitanga, não sei se todo mundo conhece. Eu morava em Itacaré, Itacaré é uma cidade movimentadíssima. E meu marido foi transferido para Ibirapitanga, onde o povo anda de cavalo. Então você vê ali a modernidade para uma rocinha onde o povo anda com um facão assim do lado. É um negócio mesmo assim de cidade interior. E aí, quando o meu marido foi transferido para Ibirapitanga, eu falei, não. Assim, você fica em Ibirapitanga e eu fico em Ubaitaba, porque Ubaitaba pelo menos é um pouquinho mais civilizada. Ou seja, eu fui, sabia que tinha que ficar com a família, mas ainda não queria perder a mordomia, o conforto material. Porque hoje eu penso, qual era a minha sabedoria? Eu tinha que ir com meu marido para viver o que era viver em Ibirapitanga. Me adaptar à realidade de Ibirapitanga junto com os meus filhos. Essa era que tinha que ser a minha sabedoria naquela época. Mas eu não fiz isso. Eu até acompanhei o marido. Até fui com o marido. Mas cheguei lá, priorizei o meu conforto. E falei, você vai morar, porque ele tinha que morar em Ibirapitanga. Como é pertinho de Ubaitaba, eu falei, tu mora lá, tu vem só final de semana. Olha que coisa disfuncional, o marido uma semana em um lugar, a mulher em outro. E aí eu falei, tu vai, fica lá e eu fico aqui. E aí prezei o quê? O conforto, o bem material, tal. O que é que Deus fez? Tirou tudo. Tudo. Nós perdemos tudo. Porque se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. Meu marido ficou doente, quase morre. Nós fizemos uma viagem internacional e meu marido quase morre no México. Meus filhos em Ubaitaba e a gente fora do país. E meu marido quase morre. Vocês imaginam meu desespero? Falei, meu Deus, tudo que eu tenho é minha família. Aí nessa hora eu lembro, né? Tudo que eu tenho é minha família. Meus filhos não estão aqui, eu estou com meu marido doente. Meus filhos lá em Ubaitaba, minha mãe estava lá, graças a Deus, cuidando deles. Meu pai também estava disponível aqui em Bicaraí. Meu sogro também, lá em Medeiros Neto, ou em Salvador, estava em Salvador na época. Todo mundo disponível, mas não é a mesma coisa de estar você, seu marido e seus filhos. E aí meu marido ficou doente. E aí, despesa em dólar. Eu sei que nessa viagem a gente perdeu mais de 50 mil reais. E a gente foi perdendo tudo. Foi perdendo tudo. E eu falei, meu Deus, por quê? Por quê? E não no porquê de falar eu não mereço, mas do porquê de falar, Senhor, o que eu não estou vendo? Por que isso tudo está acontecendo? Porque nós somos capazes, nós construímos várias coisas, nós queremos viver juntos. Nós temos filhos, nós constituímos família. O que está faltando? Está faltando você ser posicionada no seu lugar. Você quer tomar o lugar do seu marido.
dentro dessa casa. Você quer decidir como é que as coisas têm que ser. Na verdade, quem decide é o homem como é que as coisas têm que ser. E a mulher, com sabedoria, conduz as decisões do homem. O homem diz, eu quero que seja assim. Aí você vai e diz, pronto, então para ser assim, vamos fazer esse caminho aqui? Esse caminho é mais fácil. Esse caminho dá pra gente ir junto. Esse caminho aqui, a gente vai ter um resultado melhor ainda. Mas quem decide é o homem. E aí Deus tirou tudo. Meus irmãos, Deus tirou tudo. Tudo, 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 tudo. E aí, nós estávamos lá em Baitaba. Não tinha família em Baitaba. Meus irmãos, viu? O tempo tá passando. E aí, mas a irmã disse que eu podia contar os testemunhos, então eu vou contar. E aí, nós estávamos lá em Baitaba, não estava perto de nenhum familiar, não tinha familiar nenhum. E já tinha um tempo que eu não via meu pai, né? Na verdade é o seguinte, quando eu fui morar em Baitaba, meu pai passou a me visitar com mais frequência. Meu pai mora aqui em Bicaraí. E aí, Deus não faz nada errado, meus irmãos. Deus não faz nada errado. Meu pai começou a me visitar frequentemente, uma vez por mês ele ia na minha casa. E a gente naquela angústia, né? Senhor, por que isso está acontecendo conosco? E aí meu pai, eu vim visitar meu pai, umas férias da escola dos meninos, e meu pai vinha morar aqui. O que você está fazendo lá? E isso, meu pai não estava sabendo de nada, porque eu não compartilho minha vida com ninguém, assim. Nem com familiar, assim, minha mãe no máximo. Mas meu pai... Então, eu não sei nem como é que meu pai... Eu falo assim, eu costumo dizer assim, nem meu pai sabe por que é que ele me fez aquele convite. Nem ele sabe. Porque, pela natureza do meu pai, ele não faria. Então, nem ele sabe por que ele me fez. E aí ele chegou, nós chegamos. E aí ele falou, minha filha, o que vocês estão fazendo em Baitaba? Se você trabalha para você mesmo, você pode morar em qualquer lugar. Meu marido já tinha sido transferido para Itabuna. E nós continuávamos em Baitaba. Ele falou, Igor já está trabalhando em Itabuna. Muito mais perto. Muito mais fácil. Eu tô com essa casa grande aqui, moro sozinho, tô com a fazenda, preciso de alguém que ajude. É tudo de vocês mesmo, só tem eu e meu irmão. É tudo de vocês mesmo, vem embora, venha cuidar das suas coisas, venha não sei o quê. Eu falei, meu pai, não, tá certo não, viu? Ainda fiquei meio assim, né? Mas nós fomos refletir. Realmente a gente está vivendo uma vida difícil agora. A gente não sabe por quê. Eu não quero voltar para a casa dos meus pais. Eu não casei para morar na casa dos meus pais. Inclusive, eu não estou mais na casa dos meus pais, mas é porque era o tempo de Deus mesmo. Era o tempo de Deus mesmo. E aí, nós tomamos a decisão de vir. E foi um negócio assim, tão que era, que meu pai insistiu. Não foi um negócio assim, fez o convite, ele insistiu. Ele reforçou. E ele ainda falou, eu sou um homem de palavra. Quando eu disse que era para você vir para aqui, eu disse que era para você vir para aqui. É só você me dizer. Eu me mudei em 15 dias. Foi um negócio que Deus fez assim. Eu achei vaga na escola sem ter. Os meninos começaram a estudar sem farda. Eu simplesmente vi. E tudo começou a acontecer. Mas eu ainda tinha ficado angustiada. Meu Deus, eu dentro da casa dos meus pais. Dentro da casa do meu pai. Eu não casei pra isso. Eu tenho que sair daqui. Olha, o que é você querer resolver pelos seus próprios meios. Então eu estava dentro da casa do meu pai falando, eu tenho que sair daqui. Eu botei na minha cabeça que eu tinha que sair, porque eu não casei para morar na casa do pai. E as coisas estavam começando a dar certo para mim. Repare, eu vim para casa do meu pai, abri minha empresa aqui, comecei a trabalhar, ou seja, começou a tudo fluir. A vida do marido melhorou, a saúde do marido melhorou, a gente começou a prosperar de novo. E eu, na minha cabeça, não, mas eu não estou aqui para ficar na casa do meu pai, não. Eu tenho que sair da casa do meu pai. Tenho que sair. Tomei a decisão de sair. Meus irmãos começaram a dar tudo errado. Tudo errado. E aí foi quando a gente começou a ir para a igreja, no ano passado. E eu falei, Senhor, me diz então. Eu já sei que eu estou fazendo tudo pelas minhas próprias mãos. Estou tentando resolver eu, pelos meus próprios entendimentos, a vida da minha família. E não estou deixando que meu marido decida como é que tem que ser. Que é o nosso papel. E aí eu comecei a ir para a igreja. Aí você começa a ouvir a palavra, né? Aí você começa, o Espírito Santo começa a dizer para você o que está errado.
você começa a se incomodar. E aí, meus irmãos, a minha vida voltou a melhorar. Porque eu comecei a me posicionar da forma correta. E hoje eu não estou mais na casa do meu pai. Porque, de fato, a gente não casou para ficar dentro da casa do pai e da mãe. Mas era o período que eu precisava passar para entender qual era o papel do meu pai e da minha mãe, que é o que diz, por exemplo, honrar pai e mãe, né? Meus pais tiveram as experiências de vida dele. O máximo que eu tenho que fazer, o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar. É aceitar como eles são. Agradecer ao Senhor. Então eu agradeço. Agradeço pela vida dos meus pais. Foi o que o Senhor preparou para mim. Para que eu chegasse onde eu cheguei. Para que eu vá além e consiga conduzir os meus filhos da forma correta. Então eu precisava passar por isso, para aprender qual era o papel do pai, qual era o papel da mãe, qual era o papel do marido, qual era o papel da esposa. E eu aprendi muitas coisas com meu pai, nesse período, que eu não tinha aprendido lá, enquanto ele era meu pai mesmo. Eu voltei para aprender, para me colocar no meu lugar. E aí Deus foi devolvendo aquilo, a promessa que Ele já tinha feito para mim e para minha família. Que Ele já tinha feito. O Senhor tem promessa para todos. E às vezes você fica pensando, por que eu não alcancei? Porque não está na obediência. Não está no posicionamento correto. Por isso que não alcançou. Então, mas há tempo de voltar. Porque quando a gente se arrepende, né? Meu sogro pregou sobre arrependimento. Há o tempo. Se arrepender, se voltar ao Senhor e dizer, Senhor, eu errei mesmo. E nem sei por onde começar. Me diz, me conduz, me dá sabedoria, me dá estratégia. Ele encaminha tudo de novo. E aí, né, para dar sequência, assim, não, eu não termino, viu, minha irmã? Vou ficar aqui só dando testemunho. Então eu estava falando da vontade, né, do Senhor, do posicionamento do homem e da mulher. E aí eu volto lá para a pergunta. E se eu não tenho marido, né? Porque eu estou falando do posicionamento da mulher que tem o marido. Se eu não tenho marido, se hoje eu sou mãe solteira, não tenho um pai que conduz, né, a criança, como é que eu faço para me posicionar? Se sou eu quem sustento a minha casa, você vai poder ser a provedora, mas o Senhor precisa ser o centro. Amém. Você precisa conduzir o seu filho ou a sua filha no direcionamento do Senhor. Amém. E quando você se posicionar da forma correta, pode ter certeza, vai aparecer o seu marido. Vai aparecer. Eu vejo muitas irmãs orando, não aparece o meu varão, né? Tem gente que fala varão, não aparece o meu varão, eu tô aqui, tô nessa vida. Às vezes a vida anterior não deu certo, mas o Senhor restaura todas as coisas. Então, quando orar, quando pedir ao Senhor pelo aquele marido, pelo aquele pai presente para o seu filho, peça a Ele para te dar discernimento sobre o seu posicionamento. Porque às vezes o seu marido não chegou porque você não está posicionada como mulher. Você pensa o seguinte, eu sou mãe solteira, então eu sou o homem e a mulher da casa. Não, você é a mulher e o Senhor é o homem da casa. Ah, mas eu sou solteira, eu trabalho, eu moro fora e tal, não tenho um pai aqui comigo e tal, tal. Ok, você é mulher e o Senhor é o sacerdote da sua casa. Então o que não pode é o quê? Não importa se você é casado, se você é solteiro, se você tem filho, se você não tem. O que não pode é perder o posicionamento correto da mulher que vive em Cristo. Amém, Jesus. Então não tem a ver com o homem, viu, mulheres? Tem a ver com nós, mulheres posicionadas. E aí eu não tinha como falar de mãe sem falar de mulher, né? Porque a gente vai ver lá, já no final, até me perdi nas minhas próprias anotações. A gente vai ver lá no versículo 15, que fala, né? Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filhos, desde que permaneçam na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Minhas irmãs e meus irmãos, a prioridade da mulher é ser esposa, mãe
e administradora do lar. Essa é a prioridade da mulher. Então, mães, às vezes está difícil, né? Conduzir o filho. Às vezes está difícil conduzir um lar. Às vezes está difícil conduzir uma relação. A gente precisa olhar para o nosso posicionamento. Como é que nós estamos nos posicionando? Meus filhos, por exemplo, o Valentim já veio na bênção praticamente. Porque eu já era outra mulher quando o Valentim nasceu. Mas os meus filhos, que têm 13 e 12 anos, eles têm dificuldade também ainda. Porque eles estão há mais tempo convivendo com aquela Anne de antes do que com a Anne de agora. Então é desafio para todo lado. É desafio para eles, é desafio para mim. Mas quando a gente está posicionada em Cristo, na palavra que diz aqui, por mais dura que ela seja, por mais que a gente escute e acha que não vai entender, quando a gente está posicionada da forma correta, tudo na nossa vida flui. A nossa relação com os filhos, a nossa relação com os pais, né? A nossa relação no dia a dia, as nossas relações no trabalho, as nossas relações na igreja, tudo flui quando nós estamos corretamente posicionadas na palavra do Senhor. Né? E a minha vida, de fato, tem sido transformada depois que eu comecei a conhecer a palavra de Deus. E o que eu disse para vocês aqui no início é justamente isso. Se a gente escutasse a palavra de Deus pela primeira vez e cresce, e começasse a seguir os ensinamentos, meu Deus, ele iria olhar pra gente e falar: minha filha, tá vendo que era só bênçãos realmente? E vocês estão vivendo desafios só porque não quer obedecer o que já estava escrito e já tinha deixado para vocês. Então que a gente se posicione. Nós, mulheres, mães, nos posicionemos na palavra do Senhor, no direcionamento que o Senhor tem para nós. Deus nos colocou aqui para, sim, sermos mães. Eu hoje sou mãe de 3, e quando eu escuto mulheres dizendo que não querem ser mães, porque eu digo assim, o Senhor permite todas as coisas. Terão mulheres que de fato não poderão ser mães. A gente sabe. É a permissão do Senhor. Não é castigo, não. É a permissão do Senhor. Mas a mulher que por si só decide não ser mãe, uma mulher que por si só decide não constituir família, ela não sabe o que está dizendo na palavra do Senhor. Porque a prioridade da mulher, a mulher foi criada para constituir a família junto com o homem. Então esse é o nosso papel principal. Então se tem mulheres, mães aqui como eu que trabalham, eu trabalho, gente, trabalho muito. Não trabalho pouco não, eu trabalho muito. Mas todas as vezes que eu percebo que o meu trabalho está me tirando da minha convivência com o Senhor e com a minha família, eu volto na mesma hora. Eu não penso 2 vezes. Começou a me desviar porque eu vivi uma vida louca. E a família que sabe. Quando eu percebo que está me tirando do papel principal, eu volto para o meu lugar. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. A mulher, ela pode trabalhar sim. A mulher, ela pode prover também. A mulher, ela pode. O que não pode é como as pessoas dizem, a mulher pode ser o que ela quiser, porque aí ela quer ser até o que ela não é, que é homem. Aí tá errado. Mas a mulher, ela pode sim trabalhar, ela pode prover, ela pode conduzir um lar junto com o marido. Ela pode. Então se você é essa mulher, continue. Continue. Mas se o que você estiver fazendo estiver te desviando 1 milímetro que seja do seu papel principal, que é servir ao Senhor e cuidar do seu lar, volte. Volte. É um conselho que eu dou por experiência própria. Eu senti na pele. Mas eu agradeço a Deus. Porque Ele tem feito infinitamente mais. Tudo que eu já conquistei na minha vida, gente. Tudo que eu já conquistei na minha vida, eu não troco pelo que eu vivo hoje. Não troco. Não troco. Vocês podem ter certeza. E eu sei que muitas pessoas, na sua visão carnal, porque nós somos pecadores.
Não pense não que a gente está aqui lendo a Bíblia hoje, se amanhã a gente não lê, a gente continua espiritual. Não, meu irmão, a gente tem que ler todo dia, viu? Porque se não ler todo dia, a gente volta para cá. Porque nós somos pecadores. Então, na nossa visão carnal, muitas pessoas diriam que eu era louca. Meu sogro perguntou se poderia chamar um psiquiatra no dia que eu disse que eu ia abandonar meu trabalho. Tu lembra dessa ligação? Por quê? Porque nós tínhamos muito. Nós tínhamos uma vida que muita gente gostaria de ter. Mas só a gente sabe o íntimo, né? Então eu não condeno ele, não. Só a gente sabe o íntimo. Só o Senhor sabe o que realmente a gente precisa consertar. Então, hoje, eu não tenho a vida que eu tinha antes, não. Eu tenho uma vida melhor. Então eu não troco. Então se posicione, né? Minha palavra é essa para mulheres e mães. O que a gente precisa está aqui. Se a gente tiver o coração e a mente aberta para ler a palavra do Senhor, e no confronto, é no confronto, não é no conforto. A palavra do Senhor não é no conforto. Porque se fosse no conforto, se a gente já fosse bom, ele não precisava disso aqui não. A gente ia seguir, até sem isso, a gente ia fazer tudo o que ele quisesse. Mas como a gente não é assim, é no confronto. Então, quando a gente estiver no confronto com o Senhor, a gente esteja aberto para entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Amém. E a direção dele está aqui na Bíblia. Amém. E todo dia eu estou aqui, me ajoelhando e falando: Senhor, errei ainda, pequei ainda, não consertei isso ainda. E ele vai dando o caminho. Então eu convido a todos, não só mães, não só mulheres, como eu disse, os homens que estão aqui. Se pelo que eu falei, você falou: opa, minha mulher lá em casa não está desse jeito não. Ajude. Vão juntos ler a palavra e vocês vão encontrar o caminho de viver uma vida com Cristo em paz, em harmonia, com alegria, né? Então essa era a minha palavra de hoje. Eu espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. Eu sou uma mera, como é que diz? Condutora, né? Nesse momento eu fui apenas, como é que fala? Instrumento, um canal, né? Eu pedi ao Senhor que Ele me direcionasse. Então, como eu disse também no início, é o nosso próprio testemunho que testifica o que Deus faz. Então, para falar sobre mãe, para falar sobre mulher, tinha que ser a minha história mesmo aqui viva. E eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Agradeço a irmã Jussara, agradeço a irmã Norma por ter cedido o seu espaço. Fiquei muito feliz de vir aqui, foi muito bem recebida. Gente, eu sou, assim, apaixonada por gente alegre. Vou convidar você para pregar no rádio, viu, Aninha? Tá bom. E aí, tá na hora, né? Mulher cheia da graça. E aí, quando eu cheguei aqui, a alegria de vocês é assim, estonteante mesmo. É uma coisa contagiante. Então, Espírito Santo também. É. Fica aí, Aninha. Minha casa será